Mais nada era agradecer a presença de todos e todas em mais uma sessão relacionada com esta exposição, que está patente neste Mirartes Performativas há quase um mês. Meus caros amigos, Augusto Boal, Cartas do Exílio. Esta exposição é importante que se diga. É uma produção do Instituto Augusto Boal e uma coprodução da Câmara Municipal do Porto, a quem agradecemos aqui na pessoa do Presidente, precisamente da Câmara Municipal do Porto. Para nós é muito importante, enquanto MIRA, enquanto comunidade, receber esta exposição que celebra um homem que passou pelo Porto apenas durante 2 anos, mas que deixou uma forte marca nas pessoas que diretamente lidaram com ele, mas mais do que isso, em todo um legado que continua ativo, que continua vivo. Porquê? Porque ele é alicerçado em valores fundamentais, valores absolutamente que ele defendeu com uma coerência e com uma integridade notável. Portanto, eu diria que nós, enquanto MIRA, nós, enquanto comunidade, enquanto coletivo, prestamos uma homenagem ao Augusto Boal, não apenas pela sua obra incontornável na área do teatro, mas fundamentalmente pela pessoa que ele foi. E é nessa situação que nós o sentimos mais e mais. Agradecemos muito a todos aqueles e a todas aquelas que ao longo deste tempo têm animado este espaço. Eu não vou citar nomes, corro o risco de me esquecer de alguém. Lembrarei aqueles que estarão cá hoje conosco, o Pedro Lamas, o Rui David e os alunos e professores da ESMAI. Foi para nós muito importante que esta iniciativa, que tem a assinatura do José Soeiro e do Hugo Cruz, que fizeram esta proposta, que foi logo aceita de uma forma entusiástica pelo MIRA, é muito importante termos tido esta colaboração de tanta gente e, sobretudo, termos tido sempre esta exposição com gente, as sessões, conforme se está a ver aqui, e para nós isto é que é vida. Fica aqui sei lá, não sei como é dizer a palavra, assim, uma gratidão muito grande à Cecília, porque estas almas também vivem graças a pessoas que continuam a dar fogo. E, portanto, a Cecília, que nós nos habituamos a ver no plasma, portanto, quando hoje ali era um plasma vivo, muito melhor do que está nos vídeos, e é extraordinário esta dedicação, que não é uma homenagem a quem não está cá, mas é uma homenagem a todos aqueles, e os alunos da ESMAI mostram isso, todos aqueles jovens que ainda hoje continuam e continuarão a ter o Augusto Boal presente. A Cecília foi uma companheira constante, aquele bilhetinho que o Augusto descreveu, fez com que muitas de nós ficássemos com uma inveja enorme de não termos também um parceiro que nos escrevesse. Vejam o bilhetinho, que é extraordinário, é maravilhoso, é delicioso, e sabemos que foi uma presença, portanto fez todo o itinerário, todo o percurso com ele, e o que é bom é continuar a fazê-lo. Portanto, estamos muito gratos por nós, e aqui direi enquanto cidade do Porto. Está bem? Muito obrigada. Vou ler-vos a propósito desta ideia do exílio, vou ler-vos um poema do Jorge de Sena, chamado Em Creta com o Minotauro. Nascido em Portugal, de pais portugueses e pai de brasileiros no Brasil, serei talvez norte-americano quando lá estiver. Colecionarei nacionalidades como camisas se despem, se usam e se deitam fora, com todo o respeito necessário à roupa que se veste e prestou serviço. Eu sou, eu mesmo, a minha pátria.
A pátria de que escrevo é a língua em que por acaso de gerações nasci. E a do que faço e de que vivo é esta raiva que tenho de pouca humanidade neste mundo, quando não acredito em outro e só outro queria que este mesmo fosse. Mas se um dia me esquecer de tudo, espero envelhecer tomando café em Creta com o Minotauro, sob o olhar dos deuses sem vergonha. O Minotauro compreender-me-á. Tem cornos, como os sábios e os inimigos da vida, é metade boi e metade homem, como todos os homens. Violava e devorava virgens, como todas as bestas. Filho de Pacifai, foi irmão de um verso de Racine, que Valéry, o cretino, achava um dos mais belos da Orengue. Irmão também de Ariadne, embrulharam-no num novelo de que se lixou. Teseu, o herói, e como todos os heróis gregos, um filho da puta, riu-lhe no focinho respeitável. O Minotauro compreender-me-á. Tomará café comigo, enquanto o sol serenamente desce sobre o mar e as sombras, cheias de ninfas e de efebros desempregados, se cerrarão dulcíssimas nas chávenas. Como o açúcar com que mexeremos o dedo sujo de investigar as origens da vida. É aí que quero reencontrar-me de ter deixado a vida pelo mundo em pedaços repartida. Como dizia aquele pobre diabo que o Minotauro não leu, porque, como toda a gente, não sabe português. Também eu não sei grego, segundo as mais seguras informações. Conversaremos em Velapuk, já que nenhum de nós o sabe. O Minotauro não falava grego, não era grego. Viveu antes da Grécia. De toda essa merda de luta que nos cobra há séculos, cagada pelos nossos escravos, ou por nós, quando somos nós os escravos de outros. Ao café, diremos um ao outro as nossas mágoas. Com pátrias nos compram e nos vendem, e há falta de pátrias que se vendam suficientemente caras para haver vergonha de não pertencer a elas. Nem eu, nem o Minotauro teremos nenhuma pátria. Apenas o café, aromático, bem forte, não da Arábia ou do Brasil, de Fedcam, de Angola, de parte alguma, mas café com tudo, e que eu, com filial ternura, verei escorrer-lhe do queixo de boi até aos joelhos de homem, que não sabe de quem herdou, se do pai, se da mãe, os cornos retorcidos que lhe ornam a nobre fronte anterior a Atenas, e quem sabe à Palestina e outros lugares turísticos imensamente patrióticos. Em Creta, com o Minotauro sem versos e sem vida, sem pátrias e sem espírito, sem nada, nem ninguém, que não o dedo sujo, hei de tomar em paz o meu café. Esta exposição é sobre o período do exílio de Augusto Boal, o exílio na Argentina, o exílio em Portugal e depois o exílio na França e toda a circulação internacional que esses anos de exílio significaram também para o desenvolvimento do teatro do oprimido. A Cecília acompanhou todo esse período do exílio, saindo do Brasil, primeiro na Argentina, e eu não vou falar muito, quero só dizer que temos a particularidade nesta exposição, que não havia nas outras, de termos tentado procurar as memórias da passagem do Augusto Boal também pelo Porto, de uma tentativa de comemorações em 77, do 25 de Abril, que era um programa ambicioso, que não foi totalmente cumprido. Estão aqui várias pessoas que se cruzaram com o Boal aqui no Porto nessa altura, que se cruzaram com o Boal na barraca também, e portanto foi recuperar essa memória que nós fizemos, sendo certo que o Augusto Boal continua a ser um dos dramaturgos, das pessoas do teatro mais conhecidas, mais queridas, diria eu, para quem trabalha com o teatro e com a vontade de transformar o mundo. Mas eu não sou eu que estou aqui para falar, portanto queria agradecer muito à nossa querida amiga Cecília estar cá connosco e passo imediatamente a palavra para ela dizer o que vem entender. Mamãe, você ficou de me fazer pergunta? Isso não vale. Então, vocês também podem fazer perguntas se quiserem. Eu vou ser redundante, também vou agradecer a presença de todo mundo. Eu não imaginava que com esse frio ia ter tanta gente. Mas é verdade que vocês estão habituados ao frio e nós não, ao contrário. Então, não sei, o que você quer perguntar? Que a exposição não diga. Acho que nos interessa perceber um bocado o que é que é a experiência do exílio, porque é que vieram parar a Portugal, o que é que foi a experiência em Portugal, o que é que foram esses anos também.
Depois eu acho que seria interessante falar um pouquinho do Brasil, mas se calhar começamos por Bueno, você corta, porque eu falo muito. Eu falo muito porque um dos meus ofícios é ser psicanalista, então o psicanalista fica muito tempo calado. Assim, quando sai do consultório, não para de falar. Eu sei porque eu tenho muitos amigos psicanalistas, então como tem umas meninas da escola, os alunos que prepararam também algumas cenas para mostrar para vocês, vocês me cortam também, você me corta também. E também, psicanalista tem outro defeito, que é um defeito profissional, né? Porque como, enfim, a regra fundamental da psicanálise é a livre associação, então o psicanalista começa também a associar e não para nunca. Começa por um canto, vai para outro, depois vai para outro, e assim às vezes ninguém entende nada. Então vocês têm o direito de cortar, porque nós, bom, eu não sou brasileira, mas falo o português do Brasil. Então, também eu sei que às vezes é difícil entender, porque às vezes é difícil para mim entender o português que vocês falam. Então, se tem coisas que vocês não entenderam, também podem, com todo nenhum problema, vocês cortam e perguntam de novo e eu falo de novo. Então, assim, por onde eu posso começar por uma ponta? Quando eu me vi, né, com a quantidade de documentos de Augusta Boal na minha casa, porque apesar de tudo que a gente viajou, tínhamos muita coisa acumulada. Por sorte, Boal era um acumulador. Então, ficamos com muitos documentos. Muitos se perderam, mas muitos ficaram na minha casa. Então, começamos assim um pouco a organizar. E eu tive a ideia de fazer, aliás, na verdade, não foi ideia minha. Primeiro foi ideia de um rapaz, em São Paulo tem um organismo muito importante que se chama SESC, Serviço Social Comércio, que é um dos poucos que tem dinheiro no Brasil para a cultura. Dinheiro no Brasil tem, muito, mas para a cultura, não. Então o SESC faz, apesar dos limites, faz um trabalho muito importante para a cultura, para os bairros, tem praticamente uma sede do SESC em cada bairro. E uma pessoa que trabalha no SESC foi um dia, fez uma viagem para Londres e viu que tinha uma prateleira cheia de livros do Boal. E chegou de volta para o Brasil e falou, mas por que tem tantos livros do Boal em Londres e tem tão poucos aqui no Brasil, que não tinham sido ainda reeditados? Então ele teve a ideia de fazer no SESC uma enorme ocupação, como se chama, não sei se aqui também se usa chamar ocupação, com peças de teatro, show, enfim, uma quantidade de coisas, mas não tinha exposição. A única coisa que faltou nessa ocupação foi uma exposição. Então eu perguntei, mas vocês não querem fazer uma exposição também com tudo que a gente tem? Porque em São Paulo, nos anos 50, existiu um teatro importantíssimo chamado Teatro Arena, que aqui vocês não vão achar praticamente nada, porque não é esse o período que contempla a exposição. Então, São Paulo foi o lugar do Teatro Arena, e nós temos muitas fotos, temos programas, temos cartazes do Teatro Arena. E eu perguntei, vocês não querem fazer uma exposição? Não, exposição não, porque é muito caro. Falaram, bom, tudo bem. Então isso ficou para ser feito em outro lugar. E aí, no ano seguinte, fizemos uma enorme exposição no Rio de Janeiro, num centro cultural muito grande, também com peças de teatro, com show, mas com exposição, com filmes, e usamos uma parte muito importante da documentação que tinha ficado comigo. Bom, eu vendi outra exposição para o SESC, porque eu tinha que continuar tratando a documentação, e tratar a documentação é muito caro, é um trabalho enorme e é um trabalho muito caro. A conservação dos documentos, a catalogação, enfim, tem que escanear tudo para colocar na internet agora, para preservar, enfim, é um trabalho que é caro, e é trabalhoso e precisa de gente especializada. Então vendi outra exposição para o SESC, que está circulando pelo Brasil todo. E por que eu estou contando isso? Porque à medida que eu ia mexendo nas coisas, eu ia vendo que tinha outra exposição dentro das exposições, e que era uma exposição feita com cartas. E uma das coisas que mais me impressionou, eu sabia que Boal escrevia muitíssimo, claro, eu acompanhava ele ao correio, com toneladas de cartas para todo mundo. Mas eu não tinha ideia de que nas cartas que ele escrevia para a mãe dele, ele ia contando a história do exílio. Era muito impressionante, porque ele era um muito bom filho, filho mais novo, o caçula, de uma mãe portuguesa.
que vocês conhecem as mães portuguesas provavelmente. Uma senhora de Trás-os-Montes, que foi jovem para o Rio de Janeiro e fez toda a sua vida lá, teve 4 filhos e o mais novo era Augusto. Então, ele tinha um cuidado extremo com essa mãe. Eu acho que eles tinham uma relação muito forte, muito particular. Eu posso depois contar outras coisas, né, impressionantes, assim, do vínculo que eles tinham. E ele queria deixar essa mãe tranquila. Ele não queria que a mãe ficasse preocupada. Isso, eu lendo as cartas, comecei, me dei conta, claro que eu sabia que ele tinha essa preocupação, mas assim como falava, que a gente estava assim, ótimo, que morávamos em lugares lindíssimos, assim ele fazia o mapa do lugar que a gente morava, que tínhamos muitíssimo dinheiro, tudo era ótimo. E eu falei, mas que lindas essas cartas. E assim, fui, então, vender outra exposição, um lugar fantástico que tem no Rio de Janeiro, que provavelmente alguns de vocês conhecem, porque se chama Instituto Moreira Salles. A família dos cineastas Walter e João Moreira Salles, que alguns de vocês devem conhecer, que o Walter fez filmes assim, que ficaram muito conhecidos. Ele tinha muito dinheiro, o pai do senhor Moreira Salles tinha muito dinheiro, dono de um banco. Então deixou uma casa fantástica e deixou um fundo de dinheiro dedicado à fotografia, basicamente. Mas eis que o Instituto Moreira Salles, não sei por que razão, resolveu fazer um site na internet de correspondência. E eu não sabia. Olha que coincidência. Quando eu fui falar com o superintendente da casa, eu falei, olha, contei essa história. Tem uma exposição, dentro da exposição, não sei o que. Ele falou, mas Cecília, nos interessa imensamente essa exposição. Me levou numa sala pequena e foi feita uma exposição que realmente é um biju, muito bonitinha, muito linda, numa sala muito pequena. Mas o curador, que é um poeta brasileiro, que a gente conhecia, ele disse, mas quem vai estar interessado numa exposição de cartas com a Dona Albertina? Quem que conhece a Dona Albertina? Porque eu queria fazer só as cartas da mãe, né? Eu como psicanalista, então mais, né? Uma exposição edipiana, edípica. Mas não, então ele foi pescando assim e encontrou joias que eu não tinha encontrado. Eu vi cartas. Mas ele foi selecionando com 2 assistentes e colocou fotos e colocou cartazes e fez uma exposição linda, como só um poeta pode fazer, cheio de detalhes e o texto curatorial era uma carta para mim. Então assim, estava cheio de detalhes. Só que famoso bilhete, ele me roubou, porque eu não sabia que esse bilhete estava entre as cartas. Porque tudo que era assim, não só coisa para mim, ou minha atual, mas também coisas mais da família, assim, dos irmãos, tudo, eu tinha separado. Eu não tinha deixado junto com as outras cartas. Porque, bom, eu não queria colocar no acervo dele, né? Bom, o resultado dessa exposição foi que o Moreira Salles me pediu as cartas do UAU, e que eu dei. Eu sei que isso não se faz, eu sei que um acervo tem que ficar, enfim, tudo junto, é o que eu aprendi. Mas no Brasil as condições de guarda são tão terríveis para os documentos originais, é tão difícil conseguir, que eles têm uma condição de guarda muito boa e eu espero convencê-los a aceitar o resto do acervo, porque eles sempre falam que eles têm muita coisa e eles não querem. Mas as cartas, eles aceitaram, então as cartas estão no Instituto Moreira Salles, os originais, menos as cartas da família, isso não. Então esse bilhetinho eu vou guardar de novo para mim. Eu não vou entregar para o Instituto Moreira Salles. Então, essa foi uma parte da história da exposição. Mas quando ela ficou montada, eu vi que essa exposição continha dentro dela outras exposições. E agora eu vou contar uma coisa que acho que ninguém sabe, porque eu não revelei, mas agora eu posso revelar. Que foi o seguinte, eu disse, bom, uma exposição com cartas, então, seria bom fazer em Portugal, porque tem todas as cartas dos amigos de Portugal. Então, na exposição em Portugal, a gente acrescenta mais cartas, mais documentos de Portugal,
Fazemos na Argentina, que tem carta dos amigos argentinos, igualmente podemos acrescentar, e fazemos na França. Só que nesses dois lugares, França e Argentina, tem a dificuldade da tradução, que torna muito mais cara a exposição. Então, eu escrevi, não sei para quem em Portugal, já não me lembro, eu fiquei com essa ideia de ter que levar para Portugal. E um senhor que eu não conhecia, chamado Luiz Farinha, que é o diretor do Museu do Aljube, disse que sim, que estava interessado. E queria a exposição, ele queria a exposição na primavera. Eu disse sim, muito bem, porque eu falei, a exposição é muito bonita, ela não pode parar, então ela foi para São Paulo. Então, o próprio Moreira Salles negociou com o Sesc, então a exposição do Moreira Salles foi para o Sesc de São Paulo. Aí o senhor Luiz Farinha começou a me perguntar quando é que a exposição vinha para Lisboa. E eu disse, mas vai na primavera. Só que eu estava pensando na primavera, não sei porquê, mas parece que eu estou cansada de saber. Eu morei 12 anos na Europa. Eu sei que a primavera daqui não coincide com a primavera. Aí o senhor Luiz Farinha um dia eu senti que ele estava muito zangado no telefone. Falou, olha, se não vem até fevereiro, eu não posso mais montar a exposição porque eu tive, enfim, tive que livrar, enfim, deixar livre uma sala e não sei o quê. Aí eu disse, é a primavera de é a primavera de lá. Então eu tive uma ideia luminosa e disse assim, então, vai abrir no dia 25 de abril, porque isso me deixava mais um tempo. Ele não tinha como se negar, porque a vinda do Boal, e depois também podemos falar sobre isso se vocês querem, foi devido a 25 de abril. Óbvio que se não tivesse 25 de abril, o Boal nunca teria vindo para Portugal. Foi porque houve 25 de abril que o Boal pode vir a Portugal. Então ele aceitou, ele queria abrir em março, mas claro, era irrecusável. Então, tinha que ser 25 de abril. Eu liguei para o curador e falei, o canal temos que fazer outra exposição. Ele falou, mas como, Cecília, você está louca? A exposição vai para São Paulo. Eu disse, o canal... E eu propus uma exposição, eu já dei a minha palavra, você vai fazer outra. Vem aqui, tem coisas aqui para fazer duas exposições. E de fato, tinha tanta coisa que não sei se o senhor Luiz Farinha sabe, mas a exposição que ele recebeu não é a mesma que estava em São Paulo. Claro que tinha coisas que eram são as mesmas, os vídeos são os mesmos, porque a gente só faz uma cópia. Porque é óbvio que... Enfim, a exposição não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, mas de fato eu tinha razão, tinha tantas coisas, e tantas do mesmo, por exemplo assim, sei lá, um ponto de faca, tinha 2 cartazes, Zumbi tinha 2 cartazes, tinha fotos, tinha várias fotos, bom, enfim, tinha várias coisas e tinha os documentos de Portugal. Eu comecei a ligar para todo mundo, para a viúva do Carlos Porto, crítico de teatro, para Maria do Céu Guerra, e lógico que o senhor Luiz Farinha também fez uma captação de documentos, falaram com o Museu do Teatro, enfim, se montou outra exposição que tem o mesmo espírito, muitas coisas são as mesmas, mas que é outra exposição. Então coincidiam no tempo uma exposição em São Paulo e uma exposição em Lisboa. Foi essa a história dessa exposição que vocês hoje podem apreciar aqui. Ela surgiu assim, de outras exposições. Ela foi nascendo de tanto procurar documentos que foram aparecendo, muitas cartas muito maravilhosas, realmente muito lindas. Acho que mais ou menos as pessoas sabem, mas o título da exposição surge justamente da carta do Chico ao Boal e de um momento que acontece em Portugal também. Não sei se queres falar sobre isso. Sim. Bom, o nome, quem deu o nome à exposição foi o curador. Porque talvez vocês tenham ouvido, porque essa música é muito antiga já, meu caro amigo. Então, outra das coisas que me chamou muito a atenção foi a quantidade de cartas que o Boal mandava para o Chico Buarque. Então eu liguei para o Chico Buarque, eu mandei um e-mail, uma coisa assim, perguntei onde estavam os originais, e estavam em outro lugar, de outro compositor, que é o Tom Jobim, e também tem um Instituto Tom Jobim, e os originais das cartas do Chico estavam lá, e o Tom Jobim nos emprestou os originais.
E, então, o que o Zé quer que eu conte é que, mas tem, se vocês veem o que o Chico fala, é muito engraçado. Depois vocês podem ver. Porque que aconteceu? O Boal sempre reclamava de todo mundo, da mãe, então todas as cartas falavam, a senhora não me escreve, a senhora me responde, eu queria saber se a senhora estava... Porque ninguém escrevia tanto como ele. Ele foi escritor compulsivo. Então, para o Chico também ficava, por que não me responde, não sei o que, todo estado do passaporte. E nós estávamos morando aqui em Portugal, em Lisboa, estava Paulo Freire, que todo mundo conhece, com a mulher, com a Elsa. Estávamos nós, estava eu, estava Julián, que era pequenininho, estava Boal, e chega a mãe dele, a famosa Dona Albertina, com a irmã dele, e um pacotinho, assim, um envelope, e diz, olha, o Chico pediu para te entregar essa carta. Aí o Boal abre e tinha, sabe essa fita cassete, que agora já virou um objeto de museu? Tinha uma fita cassete. E o Boal falou, deve ser essas cartas que as pessoas falam, né? Assim, tem preguiça de escrever, então fala. E tinha um gravadorzinho ali, falou, Cecília, você não quer botar assim, todo mundo vai escutar o que o Chico falou, não sei o quê. Aí eu botei e entrou a música que todo mundo conhece, só tocada no piano. Tocava Francine Raime, estava no piano e Chico cantava. E ele escreveu essa carta cantada para o Boal, né? E claro que todos ficamos encantados. Essa fita está na minha casa, claro. E Chico quis ver, mas eu falei, mas não pode dar. Não, porque a Betânia já roubou uma coisa do Boal. Eu fiquei assim do lado perto, falei, eu te dou uma glória, ela está aqui, você não leva. E estava de um lado, então, meus caros amigos, e do outro lado, Mulheres de Atenas. E claro que ficamos super contentes com a música. Depois ele fez os arranjos, né? Fez os arranjos e gravou num disco que se chama Meu Caro Amigo, né? Ou Meus Caros Amigos, acho que está por aí. Mas o que foi engraçado foi que a gente encontrou a carta, onde o Chico manda a letra para o Boal. E eu li a carta e vi que tinha uma estrofe a mais. Mas eu me dei conta na casa do Chico, porque a gente foi gravar essa entrevista na casa dele. Então eu fiquei ali e falei assim, mas Chico, você percebeu que tem uma estrofe a mais? Por que você não botaram essa estrofe? Porque é uma estrofe engraçada. Já não me lembro mais, enfim, se vejo, vou saber qual é. Aí vocês vão ver que ele fica se coçando a orelha, você lembra disso? Ele diz assim, é verdade, sim, mas por que será que... E ele começa a cantarolar a música e diz, está dentro da métrica. Então é interessante ver a fala dele, a fala do Chico, porque ele também descobre que tinha uma estrofe assim a mais que ficou fora da música, ninguém sabe porquê, nem ele lembra. Acho que também podemos abrir outras pessoas, estão aqui outras pessoas também que inclusive conheceram a Cecília. Se não, uma sugestão era um bocadinho sobre Portugal, o que é que o período em Portugal foi curto. Houve uma experiência no Conservatório de Lisboa, depois não correu bem. O Boal dizia nas memórias que o teatro oprimido não resultava muito bem em Portugal. O teatro fora não resultava muito bem em Portugal. Trabalhou com a Barraca e depois a Bárbara veio para Paris. Não sei se queres falar com que memória que ficaram, com que relação é que ficaram com Portugal e como é que é regressar também. Já numa fase em que o teatro oprimido está plenamente ativo em Portugal, com muitos grupos e também com as suas contradições. O percurso é um percurso óbvio, né? Eu sou argentina, então quando o Boal precisou e era melhor que ele fosse embora, ele não teria ido embora do Brasil, apesar de tudo. Quem insistiu muito fui eu, porque eu fiquei com muito medo, realmente, depois da prisão dele.
E então eu fui primeiro para a Argentina, que ele foi para a França, para um festival de Nancy, que estava o grupo dele, e depois ele foi me encontrar na Argentina. E a Argentina começou a ficar cada vez pior, mas era uma coisa assim horrível. E o Boal não tinha passaporte, o governo brasileiro não dava passaporte para ele. Então, ele processou o governo brasileiro, ele conta isso nas cartas para o Chico, e ele conseguiu o passaporte. Nesse momento também se deu a Revolução dos Cravos aqui. Se juntaram uma série de coisas. E não sei aonde ele tinha conhecido o Carlos Porto, realmente. Eles se conheceram, talvez em Nancy, não sei. E mantiveram uma relação muito estreita, tem muitas cartas, muitas. Eu tenho uma pasta de cartas que trocaram Boal e Carlos Porto. Então o Carlos convidou ele para vir a Portugal. Quando ele teve o passaporte, eu praticamente obriguei ele a vir para aqui. E ele queria voltar para a Argentina. E eu disse que de jeito nenhum que eu ia desaparecer, eu e os filhos e todo mundo, e ele nunca mais ia encontrar a gente. Então ele foi ficando aqui e nós viemos para aqui. Então era o segundo lugar óbvio, porque os pais, toda a família do Boal veio de Portugal, né? Veio de Portugal para o Brasil. Então ele, uma das primeiras coisas que fez quando chegou a Portugal foi imediatamente iniciar todos os trâmites para ter o passaporte português, que ele tinha direito. Então ele se tornou um cidadão português também. E eu não sei se assim correu tão mal a experiência no conservatório. O conservatório deve ser um pouco conservador, como o nome indica, ou pelo menos era. Então ele também não gostava muito das propostas que nós fazíamos, e quando tiveram a oportunidade nos mandaram embora. Então a gente ficou desempregado, e Boal recebia muitas propostas de França, e nós já tínhamos muitos amigos lá. Então foi o terceiro lugar óbvio, foi ir para a França. E foi curioso, né? Porque para quem é latino-americano, eu nunca imaginei que eu ia morar na Europa. Não era meu sonho dourado. Eu não acho que nem a Europa nem Estados Unidos seja melhor que a América Latina, e digo cada vez que eu posso. Meu sonho de jovem era conhecer a América Latina, então eu nunca imaginei que eu ia morar na Europa, mas enfim. A América Latina passa por esses altos e baixos, agora está de novo num desses momentos, né? Então, já tinha muitos exilados. França sempre foi um país, pelo menos era, um país que acolhia, tinha muitos chilenos depois do golpe do Chile, e tinha latino-americanos, tinha argentinos, tinha brasileiros, tinha gente de muitos lugares. Então também era um lugar óbvio. Mas o que me incomoda é que Boal ficou famoso porque foi morar na França. Por que me incomoda? Porque quando a França lança um livro, não que o livro não tivesse qualidades, obviamente que tem, o livro Teatro do Oprimido, sobretudo porque é o livro de um pesquisador. E eu sempre que falo nesse livro, digo, esse livro não tinha esse nome. Esse nome foi colocado pelo editor argentino, que ele estava publicando uma série de coisas de oprimidos, e uma pedagogia do oprimido, e também tinha uma psicoterapia do oprimido de um argentino que estava fazendo uma série de experiências nos hospitais psiquiátricos, enfim. Então ele achou por bem colocar também Teatro do Oprimido. E obviamente que depois, quando eu quis mudar o nome, todo mundo achou que eu estava maluca, porque se era um nome que tinha dado certo, que tinha se tornado famoso. Mas o livro se chama Poéticas Políticas. Aí depois o Boal teve que colocar Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas. Ficou como um segundo nome. Então, ele, de um pesquisador, de um universitário mesmo, né? Enfim. Digo isso porque é um livro feito com muito rigor. É um livro que não é tão lido e tão estudado como deveria ser. E não é tão lido e tão estudado pelas pessoas que praticam o teatro do oprimido, que é uma coisa que a mim me escandaliza um pouco, né? Porque nós que praticamos a psicanálise estudamos muito Freud, estudamos Lacan, estudamos os grandes psicanalistas e estudamos em grupo. E eu acho que as pessoas de teatro, esses grandes mestres de teatro, teriam que estudá-los assim. Brecht, Stanislavski, quem quer fazer teatro do oprimido teria que estudar no meu livro do Boal.
Mas se França não tivesse publicado, Boal não seria famoso. O livro dele está traduzido em 90 idiomas. Então é terrível que ainda tenha uma tal hegemonia, que alguns países sejam ainda tão hegemônicos, né? Que é uma forma também de colonização cultural, né? Bom, mas é assim, e continua sendo assim. Agora tem vários artistas brasileiros que estão trabalhando na França e é realmente assim uma pista de decolagem, né? Assim, pista de decolagem para eles, e é complicado porque não voltam mais também, né? Contas com o bem que me fazes, contas com o mal que passei, com tantas guerras que travei. Já nem sei fazer as pazes, são flores aos milhões entre ruínas. Meu peito feito um campo de batalha, cada alvorada que me ensina, olho em pó que o vento espalha. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Ensinas-me a fazer tantas perguntas na volta das respostas que eu trazia. Quantas promessas eu faria se as cumprisse todas juntas? Não largas esta mão no turbulinho, pois falta sempre um pouco para chegar. Eu não meti o barco ao mar para ficar pelo caminho. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cá dentro inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação. Porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei. É que essa coisa que é ali